Sabe quando a gente olha para um problema e pensa, e se a questão não for a pessoa, mas tudo que está em volta dela? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num campo fascinante que vira essa lógica de cabeça para baixo, a psicologia comunitária. Pensa numa cena super comum. Um aluno, que a gente pode chamar de Juquinha, não para quieto, atrapalha a aula. A primeira reação de muita gente é pensar, o problema é o Juquinha, né? Mas, e se a gente estivesse olhando só a pontinha do iceberg? A psicologia comunitária convida a gente a olhar o que está escondido debaixo d'água. E é exatamente aqui que o jogo vira. A psicologia mais tradicional pega uma lupa e coloca em cima do Juquinha, perguntando o que é de errado com ele. Já a psicologia comunitária, ela troca a lupa por uma lente grande angular, sabe? E pergunta, o que está acontecendo nesse ambiente aqui? O foco sai do indivíduo e se espalha por todo o sistema. Para a gente entender essa jornada, nosso papo vai passar por 5 pontos. Primeiro, a gente vai sair da sala de terapia, ir além do divã. Depois, vamos ver por que a comunidade é a protagonista. Na sequência, vamos entender a diferença entre uma ajuda que liberta e uma que aprisiona. A gente também vai descobrir as raízes disso em uma psicologia da transformação. E por fim, como tudo isso vira realidade na teoria colocada em prática. Vamos lá? Nossa primeira parada, então, além do divã. E a gente volta para o caso do Juquinha, para entender na prática como é que se expande esse olhar para muito, muito além do consultório. E aqui está a grande virada de chave. As perguntas mudam completamente. Em vez de focar só no Juquinha, o olhar se abre. Peraí, tem mais alguém que age assim? Quais são os interesses dessa turma? A escola conversa com o bairro, com os pais? As famílias se sentem parte da escola? Tá vendo como muda? A busca não é por um culpado, é para entender o sistema todo. Então, a grande sacada é essa. O comportamento do Juquinha deixa de ser uma falha pessoal dele. Ele passa a ser visto como um sintoma, um sinal de que talvez alguma coisa não esteja encaixando bem entre o jeito de ensinar, a cultura daquela galera e a própria estrutura da escola. Agora vamos para o nosso segundo ponto, que é fundamental. A comunidade como protagonista. E para ilustrar isso, nada melhor do que uma boa história. Vamos conhecer a Dona Olga. Olha só essa situação. Dona Olga, 68 anos, ela vai no postinho de saúde medir a pressão com uma frequência que, chama atenção. A equipe, com aquele olhar mais atento, saca uma coisa. A pressão arterial talvez seja só um pretexto. O que a Dona Olga busca de verdade ali é uma coisa que remédio nenhum dá. Convivência, um pouco de prosa. Isso aqui é perfeito para a gente entender a diferença entre uma demanda explícita e uma implícita. O que é dito, o que está na cara, é a hipertensão. Mas o que não é dito, a necessidade real, é a solidão. A psicologia comunitária é essa arte de escutar o que não está sendo falado com todas as letras. Certo? E como esses conceitos se aplicam numa escala maior, tipo em políticas sociais? É o que a gente vai ver agora na terceira parte, a ajuda que liberta e a diferença importantíssima entre assistência e assistencialismo. Então vamos lá. Assistir alguém dar assistência é amparar, cuidar. É essencial. Já o assistencialismo é outra coisa. É aquela ajuda que não tem um plano de saída, sabe? Uma ajuda que acaba gerando dependência. É a velha história. Dar o peixe é uma coisa, ensinar a pescar é outra. O objetivo aqui é sempre promover autonomia. E colado nisso tem uma ideia bem perigosa, que o autor G.C. Souza chama de economicismo. É achar que todo e qualquer problema social ou político se resolve só com dinheiro. Mas como a gente viu no caso da Dona Olga, as pessoas precisam de muito mais que isso. Elas precisam de vínculos, de se sentirem parte de algo, e isso o dinheiro sozinho não compra. Um exemplo prático de uma política que tenta fugir dessa armadilha do assistencialismo é o Bolsa Família. O benefício em dinheiro vem junto com algumas responsabilidades, com compromissos. Manter as consultas e vacinas em dia, garantir que as crianças estejam na escola, participar da vida da comunidade. É uma tentativa de fazer com que a ajuda seja uma ponte para a autonomia e não um fim em si mesma. Chegamos à nossa quarta parte. Para entender a alma, o coração dessa abordagem, a gente precisa voltar no tempo e olhar como ela nasceu. Vamos para as suas raízes históricas aqui na América Latina. E olha, essa psicologia não nasceu numa sala de aula com ar-condicionado. Ela nasceu foi no calor da rua, no meio das lutas contra as ditaduras na América Latina, na briga por direitos. Por isso, ela já nasce com um DNA político, um DNA de transformação social. É um compromisso de estar do lado de quem busca por mais democracia e justiça.
Foi um momento de crise para a psicologia tradicional. Os profissionais começaram a se fazer umas perguntas bem incômodas, sabe? Tipo, peraí, o nosso trabalho é só adaptar as pessoas a um sistema que é todo desigual? A gente não deveria também questionar as instituições? O trabalho tem que ser só um jeito de pagar as contas ou deveria ser também uma fonte de saúde? Foram essas perguntas que abriram um novo caminho. E com isso a gente chega na nossa última parte. Vamos sair um pouco da história para ver como essa teoria toda é colocada em prática no dia a dia, com as ferramentas que os profissionais usam hoje. A grande questão é essa, né? Como é que esses ideais todos de autonomia, de comunidade, de transformação social, como é que isso vira ação de verdade no trabalho de um psicólogo, de um assistente social? Uma ferramenta super poderosa para isso é o chamado matriciamento, ou apoio matricial. A ideia é simples e genial. Em vez de cada profissional ficar isolado na sua salinha, as equipes de áreas diferentes, médico, psicólogo, assistente social, se juntam para pensar e construir os planos de cuidado junto com a comunidade. É um trabalho em rede que quebra as caixinhas das especialidades. Outra estratégia-chave é a redução de danos. Aqui, a abordagem sobre o uso de substâncias deixa de lado o julgamento moral de certo ou errado. O foco é muito mais prático e humano. Como a gente pode diminuir os prejuízos? É uma forma de respeitar a autonomia da pessoa, de encontrar ela onde ela está, em vez de impor uma abstinência que talvez não seja a realidade dela naquele momento. E tudo isso nos traz de volta ao ponto de partida, mas, com sorte, com um olhar diferente. A grande provocação da psicologia comunitária é esta. E se a gente parasse de procurar a doença só dentro das pessoas e começasse a olhar também para a doença dos sistemas, das relações, das comunidades? E isso nos deixa com uma reflexão final. Da próxima vez que a gente se deparar com um problema social, seja a indisciplina de uma criança, a solidão de um idoso, a dependência química de alguém, a pergunta que fica no ar é: será que estamos olhando para um fracasso individual ou para um desafio que é de todos nós, um desafio coletivo?